o cara tá te julgando o fato de você tá trabalhando, oferecendo um produto, ele não serve nem de referência pra ser teu amigo. Sim. Hoje é possível iniciar no marketplace sem ter produtos. O que me salva desse medo de quebrar, cara, é que eu sei vender. Irmão, se eu quebrar pra baixo da emenda 3 metros, no dia seguinte, eu tô lá no sinaleiro junto com o Luiz. E aí, brother, vamos? Aquele ditado, né? Não é o que você faz, é como você faz. Quem vende não depende, né, irmão? Se você aprender a vender, já era. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Santo Negócio, onde falamos de negócios e empreendedorismo com cristãos. Como estamos aqui hoje, com a presença do Willy, meu brother. Parceiro. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse desafio aí, rabo de foguete de última hora. O Willy chegou hoje de viagem de Uberlândia e a gente já veio direto pro estúdio, né, Willy? Direto. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, viu? De coração. O Willy é hoje sócio do grupo empreendedor Labor Shopping, está nos ajudando com uma transição de sistema lá e a gente vai falar muito sobre e-commerce. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Henrique. Luiz Henrique, seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado por topar participar. O Luiz é um dos empreendedores mais jovens com quem eu tive contato nos últimos meses. E um cara com uma visão de negócios e de reino que me fez pensar em convidá-lo para participar desse episódio. Obrigado por aceitar o desafio. Seja muito bem-vindo. Fica à vontade aí, meu irmão. Já se apresenta para a turma. Obrigado. E fala quem é você e o que você tem de expectativa para o nosso podcast de hoje. Me chamo Luiz, né? Eu sou um empreendedor aí desde pequeno, né? Eu falo aí nas vendas há mais ou menos uns 10 anos, Certo. Para os 11. Sempre gostei de falar com novas pessoas, conhecer novas pessoas, fazer novos contatos, né? Poder, né, apresentar o meu trabalho, a experiência, né? Muita gente aí que pergunta o que eu faço, como é que eu faço, né? Eu sempre com ali a maior prestatividade, querendo não só ajudar os outros, mas mostrar como que isso pode estar ingressado ali na vida dela, que não é algo pesado, né? Que é o empreendedorismo, né? E sempre pôr no Cristo aí em primeiro lugar, que é o foco principal aí, que é o chamado, né? É o nosso propósito de vida, né, irmão? Exatamente, é o foco principal, é exatamente isso. Bom demais, Willy. Perdoa, irmão. Se apresenta aí, fala pra galera quem é o Murilo Ruff do Uberlândia. Quase Ruff, né? Quase Ruff. Galera, meu nome é Willy, parceiro, né? Hoje parceiro de negócio aqui junto com o Rodrigo. Sou casado, tenho 2 princesas maravilhosas e já estou no ramo aí de e-commerce. Vamos fazer agora 3 anos. Tenho uma experiência que foi construída sozinho, né? Às vezes por duros aprendizados. E hoje a vida nos deu a oportunidade de somar uma grande parceria com o Rodrigo e trazer o que a gente construiu, né? Tivemos grandes frutos nesse período e somar junto com o Rodrigo aqui, com o propósito também, propósito com Deus, algo que mexeu muito comigo quando eu entendi como funcionava. E hoje a gente está aqui em Ribeirão Preto para mudar vidas e transformar principalmente a nossa. Né? É isso aí, é isso que Jesus faz com a gente. Luiz, você é um cara que atua hoje no comércio de doces, né, no sinaleiro. E me chamou a atenção demais, cara, a sua história. Na hora que eu vi, nós somos integrantes do Carvalho de Justiça, né, que é a mentoria do Breno, que teve aqui, inclusive, no nosso primeiro episódio, junto com o Dr. Gustavo Salles. E, cara, quando você me chamou e falou, eu queria aprender a mexer com e-commerce, a vender nos marketplaces, você tem mentoria, você me ensina como é que é. Eu faço sempre isso, né? Eu vou ali no perfil da pessoa com quem eu tô conversando para entender um pouco melhor da personalidade dela. E eu fiquei encantado com o seu trampo. Até porque eu escrevi um livro, né? Ô, Vini, depois se você puder colocar na tela aí o livro pra gente, irmão, pra galera que tiver interesse. Eu escrevi um livro chamado Milhão Descomplicado. O Milhão Descomplicado é uma história que é narrada, uma história de um personagem fictício, que é a tua história de vida, né, cara? Que é um jovem que começou a empreender. E essa história, ela conta como é possível você
multiplicar como produzir o seu primeiro milhão a partir de R$ 10, né? São 17 dobras, irmão. Qualquer pessoa com R$ 10 na mão, se tiver a coragem que você teve para começar o teu negócio, ela consegue a partir de 17 dobras, dobrando. R$ 10 vira 20, 20, 40 e assim sucessivamente, ela consegue chegar ao primeiro milhão de reais de faturamento. Óbvio que não é algo fácil e você vai poder falar pra gente um pouco a respeito dos desafios disso, porque você viveu e ainda tá nessa jornada de transição agora. E eu queria entender contigo, meu irmão, o que te levou a começar a vender doce no sinaleiro? Foi a necessidade, o sonho, a oportunidade? O que o Luiz fez? O que fez despertar esse gatilho pra você ir lá e começar a vender os doces? Eu acho que, né, como eu comentei, eu tenho, né, esse primeiro contato com as vendas desde pequeno, mas aí eu fui crescendo, né, pré-adolescência, adolescência, acabei fazendo uma carteira registrada e trabalhei em alguns lugares e acho que o que reacendeu a chama no coração que é as vendas, né, o contato ali com o cliente. Eu sou uma pessoa que não tem tanta vergonha assim e trabalhei em alguns lugares e no último lugar que eu tava, né, numa loja de acessórios celulares, eu fiquei um tempo, né, vendendo consórcio e após isso fui para uma loja de celulares, né? E aí me virou uma chave, apareceu um vídeo de um rapaz na internet, acho que lá aqui do sul do Brasil, vendendo em kits, né? E aí me veio um princípio de vida muito forte que eu levo em consideração, que é aquele ditado, né? Não é o que você faz, é como você faz. Uau. É muito top isso daí. E ele colocou em kit. E os doces, né? E aí eu falei, caramba, isso daí é algo que é diferente. E é algo que, por exemplo, se a pessoa hoje vai vender, como eu faço, 12 paçoquitas na unidade, ela não vende. Tipo, é muito mais difícil. Agora, se ela pôr ele num kit, é algo que vai otimizar a venda dela. Às vezes vai diminuir o lucro, diminuir o custo, diminuir o custo, aumentar o lucro. Então foi algo que eu vi ali que era uma oportunidade de eu ser diferente também ali no que eu tava fazendo, né? Era o como eu ia fazer. Então, eu tava nesse mercado aí do CLT e aí eu pedi, se eu não me engano, R$ 30 pro meu pai, né? E 20 pro meu avô. Eu falei, pô, eu vou tentar, né? Com 50 dá pra começar. 50 Se com 10 tem jeito, tem, Willy? Imagina com 50. Tá 5 vezes mais. 5 vezes mais. Facilmente. E aí eu falei, não, eu vou tentar. Aí eu lembro que eu fui numa loja aqui em Ribeirão, né, de doces. Peguei, acho que 2, 3 caixinhas de fino e os saquinhos, né? Sim. E aí comecei, embrulhei, deu certinho. Comecei a vender e, tipo, essa loja fica ali no Jardim Paulista. Aham. E aí já montei, acho que já deu 10, 12 kits desses finis. Falei, já vou sair aqui, já vou vender. Eu lembro que eu já fiz a primeira dobra já do livro, né? Cara, Eu saí na mesma, tipo... Primeiro dia. Primeira dobra. Coisa de 2 Conta horas. pra nós aqui, curiosidade do Rodrigo. Você saiu, comprou, fez os 12 kitzinhos e falou, agora vou vender. Sim. Quanto tempo, você tem essa memória de quanto tempo Lembro. demorou pra sair a primeira venda? Eu acho que foi Quantas coisa pessoas você precisou abordar? Como eu já conhecia ali no bairro algumas lojas, né? Tipo, de eu consumir, então tinha uma loja de roupa que eu ia bastante, a loja ali perto que eu já trabalhei também. Então eu acho que, se eu não me engano, foi 10 minutos pra fazer a primeira venda Nossa. ali. E rápido. ali foi querendo ou não, um destravar, né? Porque Total. você perde a vergonha, você meio que entende o produto. E aí eu falei, nossa, é isso. E então eu abordei as lojas, então passava alguém na rua, eu já abordava também. Eu lembro que acho que coisa de 1h30, eu lembro até hoje, foi R$ 118 que eu faturei. Uau! E aí, com 50? Com 50? né? Com 50. Aí, galera, ó, pra quem duvida que é possível multiplicar R$ 10, dobrar, fazer virar 20, escuta aqui ó, o testemunho do Luiz. Ele pegou 50 e fez virar 118 já no Sim, primeiro dia. Exatamente. Ele quebrou todos os protocolos. Porque Total, normalmente total. a pessoa que vai para empreender, o primeiro ponto que ela faz é: vou procurar um lugar totalmente fora. Exato. E não onde eu estou perto ali, onde eu Exato. estou inserindo. No ciclo, né? Isso é uma quebra de objeção gigantesca. Sim. Muito bem. Gigantesca. muito Às bem. vezes até isso acontece muito, infelizmente, por um pensamento tipo, nossa, da onde eu tô saindo, né, vão me julgar bastante, né? Sim. Então, ali, por exemplo, uma loja que eu trabalhei, eu não vou abordar lá, porque o pessoal vai me julgar, vai me zoar, entendeu? Eu acho que isso é um negócio que tem que ser quebrado ali de primeira vista no empreendedorismo, né? Às vezes é até bom para você conhecer quem anda perto de você, eu acho essencial isso.
Você começar ali com um produto, com um serviço, e em vez de, claro, é bom você expandir, não ficar só ali para quem que você conhece, mas, pô, ali você abordar. E a pessoa, às vezes, te julgar com um produto de R$ 10, você já meio que é muito bom isso daí, de você ter o discernimento de, nossa, será que é essa pessoa mesmo que eu quero estar perto ali para o meu crescimento pessoal e Uau, nossa, profissional? cara, incrível isso, incrível E isso isso. é algo bastante para refletir. Incrível. E aí, Porque se o isso cara tá te daí... julgando o fato de você tá trabalhando, oferecendo um produto, ele não serve nem de Exatamente. referência pra você ter um amigo. Sim, É mais ou menos exatamente. essa linha de raciocínio, né? Cara, Exatamente. nós vamos explorar mais isso. Você falou de um negócio no início que já me chamou muita atenção, que é algo que eu gosto, um conceito que eu gosto muito e que eu sei que o Willy também domina, que é vendas, Willy. Uhum. Vendas pra mim é uma porta de liberdade. Você tá doido. Fala um pouquinho pra gente, pra quem tá nos acompanhando, tá vendo o podcast Santo Negócio e tá pensando em vender, mas tem aquela limitação de achar que vendedor é como se fosse uma subclasse profissional. Sabe, o Flávio Augusto que usa esse exemplo, eu adoro, que é tipo assim, a mãe vai pedir emprego para um filho, vamos supor tua mãe, Luiz, pedir emprego para algum amigo dela que tenha negócio. Fala assim, Sim. você arruma um serviço pro Luiz, para mim? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Até vendedor. A pessoa que tem esse preconceito sobre vendas, o que você falaria para ela hoje que está pensando aí em empreender, em construir riqueza através das vendas? Cara, ponto fundamental. Tudo parte de vendas. Tudo Total, parte. eu Tudo creio. parte de vendas. Concordo. Seja de uma forma direta, de abordagem direta, ou de uma abordagem indireta, tudo vai potencializar em vendas. Então, quando a gente acorda, desde o comprar um pão na padaria, desde o abastecer um carro, tudo é motivado em vendas. Só que, às vezes, essa palavra ela não está canalizada. E o pilar para quem quer buscar algo para mudar a realidade de vida, para mudar como as condições, ele conhecendo um pouquinho, porque dá para conhecer técnicas, dá para aprender a vender, sim, e conhecendo um pouquinho, ele muda a realidade, muda com propósito e muda no sentido de que foi, vamos dizer assim, não vou lembrar a palavra exata, mas é como se fosse mistificado essa palavra de vendas, né? Sim, sim. De ser o vendedor. Eu sou vendedor da loja, então mudaram. Sim. Não sou mais vendedor, sou Sim. consultor. Consultor de negócios. Então a coisa Exatamente. começou a mudar. O fundamento é o mesmo, mudar a nomenclatura. Então quem tem um pouco de domínio em vendas, o cara ele já se diferencia. Que é o exemplo do Luiz aqui que vai trazendo isso pra gente. Quem vende não depende. É. Né, irmão? Se você aprender a vender, já era. Exato. Nós falávamos, né? A primeira vez que a gente conversou ali por telefone, a gente falou, irmão, o que você domina hoje, independente do tamanho que tiver a tua empresa, você pode estar vendendo, como hoje o grupo de empresas que eu lidero vende R$1 milhão por mês. E eu ainda, volta e meia, sou confrontado pelo medo de quebrar. O que me salva desse medo de quebrar, cara, é que eu sei vender. Irmão, se eu quebrar verdade. para baixo da emenda 3 metros, no dia seguinte, eu tô lá no sinaleiro junto com o Luiz. E aí, brother, vamos? Bora. E não é algo, tipo, porque muita gente pensa que... Isso também eu gosto bastante de mostrar que vender no sinaleiro não é humilhação. Total, irmão. Não é. A pessoa Nenhuma. fala que... Pelo contrário, inclusive a gente nós estamos namorando, né? Nós estamos namorando aí pra poder desenvolver um negócio em sociedade que a gente sentou 30 minutos, você atrasou um pouquinho, né, na sexta-feira, nós ficamos 30 minutos num café trocando ideia e saímos de lá os três transtornados. Você tá doido. Nossa, eu fiquei- eu nem Transtornado. dormi direito. Porque, cara, a pessoa às vezes pensa assim, não, mas vender no sinaleiro, ele relaciona com pedir esmola. Sim. É só ressignificar, Willy. Uhum. É só ressignificar porque, Exatamente. mano, no sinaleiro eu tenho a oportunidade de conversar e conectar com pessoas. Por que não unir o útil ao agradável enquanto eu produzo dinheiro vendendo, eu ainda dissemino a mensagem do evangelho para outras vidas? Exato. Sem dúvida. O que me impede de fazer isso a não ser a limitação de crença? Cara, isso é incrível. E as múltiplas formas de gerar valor, de multiplicar ganhos, Construir e audiência. construir audiência, porque quando você vai estudar qualquer participação, sempre quando vai falar sobre o closer, né? Sim, Qual que é o final? Não é o X1? sim. Se a pessoa dominou o X1, de estar ali, direto, tendo contato, tendo produto e tendo uma ótima oferta, e ainda ter a possibilidade de falar de Cristo,
Nossa! fechou o pacote. Então, aí, É tipo, um pacote não, e a completo. minha cabeça hoje, ela tá tão voltada pro reino, cara, que, tipo, eu vejo tudo do contrário. Então, o que que eu analiso? Eu falo, não, o primeiro propósito é anunciar o evangelho. Sim. Irmão, eu tô ali na rua, tendo a oportunidade de evangelizar pessoas, que antigamente a gente fazia no panfletinho de porta em porta. Uhum. Por que não unir o útil ao agradável? Enquanto eu anuncio as boas Exatamente. novas de Jesus, eu ofereço um Estou produto oferecendo. e uma oportunidade para a pessoa participar de um projeto que vai Daquilo. levar a mensagem do evangelho para mais gente ainda. Show. Cara, é muito poderoso essa visão. Ela é extremamente poderosa. Ô, Willy, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho aqui sobre marketplace, porque aí a gente pode voltar lá, né? Vamos esquecer esse projeto um pouco, vamos despressurizar, que a gente fica louco nesse Esse projeto. fica. Mas vamos despressurizar um pouquinho e lembrar da mentoria para e-commerce, né? Para pessoas que querem Certo. vender através da internet. Você hoje é um cara que é um especialista, que tem muito conhecimento, é um conhecimento muito vasto dentro do e-commerce. E o quanto isso é poderoso na sua visão em relação a eu quero vender, mas eu não quero botar minha cara. Eu quero vender, mas eu não quero ficar oferecendo nada para ninguém. O marketplace dá essa oportunidade para a pessoa? Sem dúvida. É a maior porta, porque hoje as pessoas têm esse bloqueio de conversar, seja por WhatsApp, seja lá no sinaleiro, ou seja com amigos próximos. O Marketplace, ele vai te dar essa oportunidade de você estar em casa, estar... Não, você não depende de uma grande estrutura, de megas estoques para iniciar. Então, é uma facilidade que tem para entrar no mercado. Existe um trabalho, como qualquer outro, ele depende de trabalho, mas ele te traz uma maneira mais fácil de vender, de multiplicar ganhos, sem depender de um esforço que você teria que ter uma empresa com 6, 7 funcionários para iniciar um projeto e um capital de investimento gigantesco. Hoje é possível iniciar no marketplace sem ter produtos. Então eu consigo começar a vender sem ter o produto físico, porque tem multiformas de trabalhar isso. Nós vamos falar muito disso, cara. Hoje aqui a gente vai trazer um pouco mais dessa clareza para as Show. pessoas. Eu queria só clarificar assim, ó. Primeiro, para quem está nos assistindo e nunca ouviu o termo, marketplace significa, traduzindo ao pé da letra, lugar de negócio. Sim. Né? Market é mercado, place lugar. Então é o lugar de fazer mercado. E como exemplo, para quem entende pouquíssimo ou nada desse tema, um marketplace, um exemplo de marketplace é o Mercado Livre. Então quando eu falo Mercado Livre, você pode usar como marketplace. Shopee é um outro marketplace. E ele dá a possibilidade da gente oferecer produtos de diversos segmentos dentro dessa estrutura de plataforma. Uma outra coisa que você trouxe aqui, um exemplo, uma palavra também que às vezes as pessoas não entendem em casa, é o X1, né? Que é a venda Verdade. que antigamente chamava de porta a porta, né, Luiz? Porta a É o É PAP. você ir lá, pá, bater, chamar o fulano, abordar, Sim. trocar... Cara, achei massa demais tua abordagem no sinaleiro, irmão. Ah, Ele é vai, diferente. veaco, ele chega no primeiro carro, olha pra cima e fala assim, posso conversar com você enquanto o sinal não abre? Eu quero ver quem que é o cara que vai falar não. Fala, não tem como. Não tem O negativa, cara vai negar por quê? não tem como. Então, assim, a gente vai falar bastante sobre isso e o Luiz entrou para o meu programa, né, de aceleração para fomento de empreendedores, que é o Mercado Livre do Zero à Primeira Venda. Já fez a primeira venda, inclusive, né, Luiz? Já, né? Nossa, Demorou? Não demorou nada. Acho que no mesmo dia que eu já cadastrei a loja, já foi já. Foi muito rápido, né? O que que você viu, irmão, no marketplace que te chamou a atenção e você falou, cara, eu vou trocar aqui esse nicho, esse segmento de mercado, eu vou deixar de empreender vendendo doces e vou passar a buscar uma oportunidade dentro do marketplace. Conta pra nós. Eu acho que, por exemplo, por ser algo estratégico, vamos pôr aí, no sinaleiro, em um dia que eu ali tô me dedicando, né? Esse esforço, obviamente, eu posso ali alcançar em torno de 80, 100 pessoas. Eu vi que no marketplace, na questão da internet, é algo que eu posso alcançar mais pessoas em um menor tempo, entendeu? Isso eu acho que não só para as vendas, mas alguma estratégia também para levar o amor de Cristo, Legal. né? Eu acho que não é só porque a questão das vendas na rua é algo ali que eu tô ali em contato inicial com o cliente frente a frente. Eu acho que não é só isso só para isso que
só isso que o amor de Cristo pode ser espalhado, né? Eu Com acho que em certeza. todas as amplitudes, assim, pode ser apresentado alguma estratégia para alcançar mais vidas para o reino. Com certeza. Inclusive, o último episódio do Santo Negócio eu gravei com o Nicolas Gama, que é mentor de mentores, e ele falava comigo pela manhã a respeito disso, cara. Ele falou que a internet hoje é o que antigamente eram os impressos. Né? Então, nós precisamos explorar essa metodologia. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele usa os produtos que ele manda, porque quando a gente manda um produto que vendeu no Marketplace, você vai mandar para uma logística externa, seja Sim. correio ou seja o próprio Mercado Envios, né? Que é a ferramenta de envios do Mercado Livre. Você consegue colocar um panfleto ali dentro, né, cara? Então, Exato, você exato. pode utilizar, às vezes, um verso bíblico, simplesmente, ou um Jesus te ama, é o suficiente para alguém que está lá do outro lado, que você não sabe como que tá a vida da pessoa, ou pelo Sim. que ela tá passando naquele momento. Ela comprou um produto, ela recebeu um produto e eu usei ainda um over delivery. Eu entreguei Top. uma entrega além do que o cliente comprou, que às vezes é uma mensagem do evangelho. Aí a Sim. pessoa de casa pode perguntar assim: ah, mas e se o cara não gosta de Jesus? O problema é dele, eu vou continuar falando do mesmo Exatamente, jeito. Isso não vai. Recebeu um toque, né? Recebeu. Eu fui Sim, tocado, de certa maneira. Essa questão entre o sinaleiro e o marketplace, ela é muito... É uma ideia muito massa, porque o sinaleiro você vai demandar ali algumas horas de Sim. trabalho. O marketplace é como se fosse uma das maiores avenidas, pega uma avenida gigantesca funcionando 24 horas e todo esse momento essas pessoas parando para te observar ou parando para conhecer o seu produto, né? Então, essa é uma gama que, quando a gente fala indo para a internet, do FIS. Então, ela te permite um tempo muito maior de exposição do que quando você está ali de forma direta, Total. né? Sim. Então, para a venda, essas vendas de produtos, essa é um ponto gigante aí. Exatamente. Ô Luiz, teve algum dia difícil que quase fez você desistir? E se sim, o que que te fez continuar? Cara, eu acho que muito desse ponto, né? Eu já vim trocando ideia com alguns parentes meus, né? Porque, assim, acontece bastante de ter dias ruins, né? Acho que principalmente um pouco ali no final do ano, que eu quis desistir porque a galera vai viajar, então as lojas fechadas, por mais que fosse uma avenida movimentada, a rua tava bem parada, né? E aí eu lembro que eu ficava ali, eu lembro que foi um dia que eu fiquei 6 horas, tinha vendido 3 kits só, né? Pra uma média aí de um dia bom, em 4 horas, vender 40 kits, né? E aí eu O cheguei, quê? 4 horas, 40 kits? num dia bom, assim, mais ou menos que... nas 2 primeiras semanas ali que a pessoa recebeu, um pouco da terceira também, 5, 6 horas, que já dá o segundo vale ali do dia 20. Então, se você fizer uma pegada boa ali sem parar, você faz essa média aí. Legal. Top. E aí, essa questão, né, de tipo, foi acho que umas seis horas ali, eu tinha vendido 3, 4 kits, né? E aí eu já, pô, não é nem desistir aquele dia, né? Aí a mente já vai ficando vazia, fala, não, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida, né? Boa. E é muito perigoso você cair nesses pensamentos, porque às vezes é uma escorregada ali que te leva numa uma avalanche ali de pensamentos ruins. E aí eu cheguei em casa assim, eu falei com os meus parentes assim, e aí falaram pra mim, né? Imagina nessa questão, né? Imagina que se você ficou em 6 horas, vendeu 3 kits. Imagina se um desses kits que você vendeu, que tem o versículo, né? Eu ponho ali o verso. Uma pessoa saiu tocada, já valeu todas as 6 horas. Aí Aí acabou. acabou. Aí Tem aquilo jeito. ali me Sem quebrou. argumentos. Não, acabou. Aquilo ali me quebrou. Daqui pra Fechou. frente é tudo subjetivo, né? Aí eu falei, Fechou. poxa, é isso, cara. Às vezes não é nem sobre a venda ali, sobre a quantidade, mas sobre o tanto que uma pessoa vai se sentir tocada, entendeu? E, Boa. tipo, que eu ficaria. Mudou totalmente. Quantas horas você ficaria, mesmo que com pouco movimento, pra saber que você vai mudar a vida de alguém, né? Nossa, aí acabou, né, irmão? Aí Aí- matou a charada. Aí. Ô, William, essa mesma pergunta pra você. Já teve dia difícil, irmão? Que você pensou em quase desistiu? E o que que fez você continuar? Bom, a vida de empresários, né? Quando você pensa em empreender, você toma uma atitude ali, uma decisão. Eu quero empreender. Ela é uma montanha-russa. Ela é uma montanha-russa. Na vida de qualquer pessoa. A gente enfrenta desafios, seja com contratação, seja com fornecedores. O nosso dia a dia ali de lidar com inúmeras coisas
E já teve momentos de parar assim e falar. Teve esforço, teve momentos de grandes desafios que você olha e você fala assim, cara, não sei realmente se vale a pena a energia. Só que, da mesma forma que o Luiz falou, às vezes acontecem distrações. São Total. distrações que te tiram o foco. Para quê? Para tentar. Quando a gente resolve empreender, resolve movimentar, automaticamente você cresce, você começa a trazer mais pessoas, que é o que a gente estava falando mais cedo, né? Sim. Quando você começa a agregar, o propósito começa a levar, então o negócio tem que crescer. Você começa a expandir, eu preciso de mais produtos, eu quero melhorar o meu lucro, melhorar a minha visão. Isso demanda tempo, energia, propósito Sim. e estar firmado na rocha, Boa. que é Jesus. Boa. Exato. Porque quando você começa a fugir desse princípio, desse caminho, Só a sobra mente dinheiro. muda, só Aí é só sobra dinheiro, dinheiro. né, irmão? Aí é E só aí, dinheiro. realmente, eu já tive diversos, inúmeros momentos que o ego subiu. Pela vaidade, Me identifico. pela vaidade, o querer estar bem para agradar. E no final, quando eu parei para fazer aquela reflexão, o final é só você e Deus. Boa. É Exato. só você e Deus. Então, por que no momento que você está mais crescendo, ele não é o seu companheiro, né? É. Então, assim, quem fica? Ele. Porque é ele que te ergue, ele te dá força. Todas as outras pessoas chegam para somar, mas o finalzinho é ele. Então, aí, essa visão com Deus me ajudou. Cara, eu creio muito que, assim como o empresário, que é o contexto que você trouxe, o médico, o bombeiro, o policial militar, o astronauta, todo mundo tem dias em que a gente pensa se é aquilo mesmo. Eu tenho muito resultado empreendendo hoje. Mas existem dias que, mesmo em meio aos resultados, eu penso, será que faz sentido isso aqui? Porque para construir o resultado não existe duas formas, Luiz. Precisa de ter muito empenho. Sim. É muito trabalho, cara. Exato. É muito trabalho. E aí, Esforço. o que que me faz... Normal, eu comecei a analisar métricas, Uhum. né? Irmão, por que que eu me sinto normalmente, quando começam a vir os pensamentos de desistência, eu sempre faço a logística reversa, a engenharia reversa, e eu começo. Primeira coisa, normalmente eu tô cansado. Muito cansado. Sim. São horas e horas de trabalho, você cansou demais, aí você começa a vir um desânimo. Junto com o desânimo, vem o medo, que é aquela sugestão assim, será que vai dar certo? E o medo me faz pensar em desistir, em parar, Isso. em jogar o chapéu pra cima e sair correndo, ir lá pra fazenda, ficar criando umas galinhas, comer ovo de galinha, tomar o leite de uma vaquinha só. Sabe o pensamento de escassez, irmão? Do Uhum. tipo, não precisaria de eu estar fazendo tudo isso aqui, eu poderia estar numa tranquilidade. Mas eu entendo, cara, que o mundo espiritual, ele é mais real do que o visível. É E verdade. quando a gente analisa isso, você está fazendo diferença na vida de alguém, Luiz? Seja por meio dos doces ou do marketplace, ou servindo pessoas através de um grupo de empresas como nós fazemos hoje, Willy. Uhum. Não importa, cara, quando você está vivendo o teu propósito, vai se levantar uma força maligna contrária para poder tentar te derrubar de alguma Sim. forma, Sim. né, cara? E aí, se você não Forma de tiver... vídeo. Aqui é o ponto que é o que vocês trouxeram. Se você não tiver muito bem enraizado, saber, cara, o porquê eu faço o que eu faço. Porque se fosse sobre grana, irmão, tem um monte de gente que não estaria empreendendo mais. Verdade. Eu olho o Flávio Augusto da Silva, ele teve recentemente em Ribeirão Preto para uma turnê da Trinca. Era domingo, 2 horas da tarde, estava agendado Cara, um cara é bilionário, irmão. Bilionário. Fala sério, ele precisaria estar aqui? De forma Ele alguma. queria estar aqui ou ele queria estar com a família dele curtindo um final de semana, no iate, no navio, O cara tem 1 bilhão, irmão. Aí perguntaram pra ele sobre isso e ele falou, cara, o propósito a gente vê é quando a gente não precisa fazer aquilo por dinheiro, mas a gente sabe o que queima no coração. Qual que Aí é a gera. visão dele? Eu tô gerando transformação, influenciando pessoas e as próximas gerações, como eu hoje, Luiz, faço com você com muita consciência, irmão, do que eu tô fazendo. Eu tô gerando influência porque você é a próxima geração da minha. E aquilo que você vai fazer, que eu tô fazendo hoje, isso vai se
reverberar na eternidade. Que a gente está plantando aqui em relação ao reino. As próximas gerações vão olhar para você e vão se inspirar. Sim, Então, irmão, a gente espero. tem que ter, né, um propósito muito clarificado, William, eu acredito, para que a gente possa avançar nisso. Foi uma decisão o iniciar, né? E o parar é uma decisão gigantesca, que eu acho que ela é muito mais difícil do que iniciar, né? A decisão de falar assim, eu parei, dói mais, ela machuca. Agora, o que vai me fortalecer para que eu não venha nessa decisão, né? O que eu trago hoje para fortalecer a minha vida, para me manter de pé? Aí a gente tem que estar estruturado em Deus, porque aquilo que eu falei sobre as distrações, o dia a dia, o pensamento sozinho e só do imaginar de será que eu vou dar conta? Total. Será que eu consigo? Mas será que as pessoas vão concordar comigo? Será que as pessoas vão abraçar essa ideia? Aí o se ele não existe, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse acordado, se eu tivesse falado, se eu tivesse comprado, se eu tivesse investido, então ele não existe. A única certeza que a gente tem é o hoje. O que eu posso fazer com o hoje? O presente que eu tenho é Deus na minha vida para fortalecer. Aí quando você fortalece, fala, peraí, qual que é o meu propósito? O que eu tô fazendo? Por que eu fiquei desse jeito? Aí de repente você volta. Peraí, mas eu tenho um Deus bom, um Deus zeloso, que me ama. Amém. Aí com você também nas pessoas. Aí começa a mudar o jogo. A Bíblia Começa diz a que mudar sem o fé é jogo. impossível agradar a Deus, né, irmão? E É eu aprendi há verdade. pouco tempo que fé é o antônimo, né? O oposto de medo. O medo é a fé negativa. Uhum. Luiz, eu queria saber de você, irmão. O que você tem medo? Hoje você está fazendo essa transição aí da rua para o marketplace. O que é um medo que você tem, que você luta com ele, como você lida? Pô, eu acho que o medo é eu estagnar, tipo, eu ficar perdido e não saber o que fazer. Por hora não chega a acontecer, mas eu acho que a questão de ter medo de fracassar, eu acho que não é algo mais viável, é o que você falou, né? Pode estar lá ganhando 1 milhão. Até no nosso momento ruim, devido ao nosso conhecimento, vai ser um momento bom, porque a gente vai saber o que fazer. Então, eu acho que essa questão do medo, para uma pessoa que vai empreendendo, vai entendendo essa mentalidade, é algo que vai meio que se diminuindo. Claro, ele não some de vez, né? O que você falou, o que é Sim. que eu falei. E às vezes ele aparece, mas é algo tão instantâneo que aí às vezes a gente tem que cair por terra também, quando cai o medo, né? Porque às vezes o medo vem no automático. A Sim. gente É tem que pegar verdade. no manual e falar, não, é isso mesmo. Liga os pontos. Fala, não, pera aí, que tá dando certo, não tenho que eu ter medo aqui. Entendeu? Se eu tenho algo que, além de eu ter Jesus comigo, eu querer transbordar esse Jesus, né? Mostrar para outras pessoas, eu acho que o medo, ele não pode tomar conta, né? Correto. Eu acho que o medo, ele é necessário, mas não ao ponto da gente ter que estagnar, ao ponto da gente ter que refletir para tomar a melhor decisão, entendeu? E eu acho que é muito disso. Muito bem. Irmão, você sai de Exatamente. casa com dois objetivos. O primeiro é você sustentar, né, a tua Sim, vida e crescer, empreender. sim, E o sim. segundo é levar uma semente do evangelho de Jesus para as pessoas ali na rua. Sim. Mas o contrário acontece também. Eu queria saber de você se algum cliente já te falou alguma coisa que você falou, cara, uau, esse cara foi enviado por Deus hoje para falar comigo. Já teve vezes já que clientes, né, deram insights. Eu gosto muito de, por ser carros, né, às vezes eu até de propósito chego nos carros, em vez de vender, eu falo, o cara de uma BMW, numa Porsche, eu falo, cara, como é que eu faço, né, Uhum. para um dia conquistar uma dessa, como é que eu faço para ter uma mentalidade forte? E os clientes falarem, né, teve um cara que falou que, ele falou, faça o seu, né, faça o básico, que é o básico que funciona. Eu tá ali todo dia, e aí eu juntei, né, com o propósito que eu disse, né, de independente de venda ou não, o propósito de espalhar o amor de Deus. Mas sem desistir, sempre crescer, né? Eu acho que tem uma frase também que eu gosto muito, acho que um cliente falou, né? Sempre que você tiver, acho que você até gosta muito de usar essa questão dos degraus, né? Não olha o tanto que falta, olha onde você já chegou. Boa. De onde você saiu, onde você tá, né, irmão? Exatamente. Que, pô, Isso é se você forte. quiser olhar lá pra cima, uma hora ou outra você não pode desanimar, porque é o foco, mas
você querer começar grande não é Quem viável nasce grande ali, é né? monstro, né, irmão? É, Quem nasce filhote grande é de... monstro. Não Já tem dizia o jeito. ditado, quem nasce grande é filhote de baleia, né? É isso aí. Eu gosto muito disso. Então, é essa questão, né? De você se pôr no seu lugar, mas, assim, não vocês, mas no geral, assim, do empreender ou em qualquer ponto da vida da pessoa. Sim. Você vê até onde você chegou. Você saber quem que você é e saber que você tá fazendo a diferença. Acho que é isso. Top demais. Willy, e você, meu irmão? Já teve algum momento que. Não vou falar nem de cliente e tal, mas teve alguém que te estendeu a mão em um momento que aquilo você viu o cuidar de Deus pra você? Porque às vezes as pessoas têm a falsa percepção de que o empresário é meio que um super-homem ali, que a gente não sente, que a gente não... cara, é pancada em cima de pancada. Pancada. Você sabe disso, eu sei disso. Teve algum momento que você olhou e falou, cara, Deus é top demais, porque aqui eu vi a mão dele, eu vi o cuidado dele. Diversas vezes, viu, Rodrigo? Eu tive alguns encontros, pessoas, clientes que aproximaram para eu, que não foi, vamos dizer, de certa forma, veio para eu me encontrar. Legal. Que chegaram de uma maneira assim para que eu tivesse um encontro e falar assim, realmente Deus está nisso daqui. Porque tem fases da vida que, é o que eu falei sobre as distrações, ela vai te tirar do propósito. Ela vai te levar para te tirar. E tem pessoas que é o pegar na mão que vai te puxar. Dentro de estruturas minhas, minha esposa foi um braço forte para muita sim. coisa. De tipo assim, peraí, de ser o meu freio de mão, né? De parar e analisar. Cheguei a ver a voz de Deus muitas vezes, porque por ímpetos, coisas que deram certo e foram apoiadas por ela. Mas, cara, se eu tivesse ouvido a voz da minha esposa lá atrás, muita coisa errada eu não teria feito. Teria batido menos a cabeça, né, irmão? Que vem distrações, porque às vezes, quando você começa, principalmente no marketplace, algo que eu não tinha naquela época, uma experiência. Eu comecei do zero. Estudando e buscando. Então, são erros e acertos. Eu consegui ter um crescimento exponencial gigantesco, mas eu tive decisões muito erradas, que por falta de conselhos. E ela foi uma peça que, quando eu parava para olhar, eu falei, caramba, é a voz, isso é a voz de Deus. E no meio do caminho ali, eu entendi, falando, peraí, eu precisava ter ouvido. Ou o ego crescendo, de falar, peraí, olha o que eu já fiz, para quem não tinha feito nada, meu primeiro mês, 16 mil, depois 58 mil, com média de 6 meses, eu estava faturando mais de 100 mil com o Marketplace. Do zero, era um marco bem grande. Eu conheço pessoas que iniciaram no mesmo tempo que eu, nós vamos fazer 3 anos, e não vende mais que 20 mil. Então, travou ali na escala, travou nos produtos, aquela automatização de processo, que é o que a gente está fazendo, né? Melhorias. Então, isso daí foi um negócio que eu comecei a fazer e isso mexeu com o ego. Peraí, eu dou conta, então eu sei o que eu estou fazendo, porque eu peguei essa linha de tempo de onde eu estava para onde que eu cresci, só que aqui eu deixei muita coisa... não busquei ajuda necessária ou não escutei aquilo que Deus já estava falando, né? Irmão, a gente não gosta de falar, mas a gente se ensoberbece. Sem dúvida. Essa é a verdade. E a gente deixa de escutar quem é muito importante pra gente, normalmente, esposa. Né? Atenção, meninas, o Luiz tá solteiro, hein? Acabei de ser informado aqui no ponto. A produção informou. Luiz, você, cara, é aqui um conselho de sabedoria, né? Eu tenho 41 anos de idade, o Willi tem 30 aí? 38, faço 39 agora. Faz 39 agora. Irmão, não escolha uma mulher pela beleza. Sem dúvida. Escolha uma mulher parceira que vai te ajudar a construir a vida, né? Hoje eu e o Willi, nós somos muito felizes nisso. Porque a gente tem do nosso lado 2 esposas. Eu tava conversando com os meninos, a gente falando sobre o quanto é importante, né, você ter o apoio, o suporte no momento de maior dificuldade. Nossa. Que é quando você cai, arrebenta os dentes da boca, tudo. Você levanta e fala, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Aí a tua esposa vem como um bálsamo do Senhor, cara, te abraça e fala, vai ficar tudo bem.
Te dá colo, você deita, chora. Você já fez antes? Por que você não E vai logo fazer agora? depois ela fala, engole o choro, vamos levantar que tu é homem e eu preciso de você pra sustentar essa É casa. dessa forma. É assim que funciona, né? É E é muito exatamente. positivo isso. Cara, massa demais. Vamos lá. O Luiz está começando no Marketplace. Eu sou mentor dele e a gente vai juntos, né, ajudar ele a servir ele para ele construir o negócio dele vendendo na internet. Paralelamente, a gente está desenvolvendo um outro negócio milionário aí. Deus é bom em todo tempo. Vai dar Top. bom. Mas assim, cara, uma dica pro Luiz, que assim, ó, a maior parte, na sua visão, quem começa a vender nos marketplaces, um erro comum que todo mundo comete e que você gostaria de falar pro Luiz, para ele ter atenção. Um ponto de atenção, assim, extremo, falar, mano, não vai por aqui. Não vai. Cara, esse foi é algo que eu bati numa tecla e eu errei, e realmente foi. Nunca pare em um único produto. Boa. Você vai encontrar produtos milionários. Você vai encontrar produtos milionários. Mas nunca foque em um único produto. A diversificação, ela vai te proporcionar ter vários produtos milionários dentro de marketplace. A gente fala o termo milionário, às vezes fica distante, né, para quem tá Sim, começando, sim. mas o que acontece? Eu conheci um cara na internet e ele falava, não sei se a frase é autoral dele, mas a sua dúvida mais tola, ela pode valer R$1 milhão. Sua pergunta mais besta, ela pode valer, porque ela vai te tirar um bloqueio que só você tem, vai mudar a sua cabeça e vai mudar a chave. Dentro do marketplace, a mesma forma é um produto. Eu vendi muitos produtos que eram esquecidos em vitrines. Total. Eram abandonados em vitrines. Então, eu comecei a ter um feeling de buscar o que na sua empresa não vende. Aquilo me dava paixão e sede para vender aquele produto que eu descobri que havia um público. Todo produto ele não pode ser o único esteio dentro da sua empresa. Tudo que você for trabalhar, busca mais de um, porque eu foquei em um. Quando eu vi que a onda baixou, que o start passou, até que eu fui buscar novas oportunidades, eu tive uma curva de descida. Consegui subir ela, consegui, mas levou um tempo grande. Então, essa é uma dica. Pegou o código aí, Luizão? Sim, até pra fazer um funil, né? Por exemplo, se por 10 produtos. Aí vamos pôr, se 2 produtos vender mais... Pareto. Já Leite tira Pareto. os 8, já escolhe mais 8. 80-20. É assim que vai funcionar, Isso irmão. aí, é isso E aí você não pode depender. Hoje existe uma... Cara, você vai pra internet, hoje tem um aspecto positivo da internet que é a informação está disponível. E tem um lado negativo da internet que é a informação está disponível. Chuva de informação. É o mesmo lado, duas moedas. Exato. Se você for seguir todo mundo, você vai acabar caindo no erro de tentar várias coisas sem saber o que está fazendo. Por isso que eu sempre digo para as pessoas, não precisa ser eu, tá? Isso aqui não é puxando sardinha para o meu lado, mas se você vai fazer alguma coisa, procure um mentor e se esforce em seguir o que esse camarada tá te falando, até você ficar tão bom em fazer aquilo que você tenha a liberdade de fazer outras coisas. Sem dúvida. Entendeu? Porque, cara, tem um universo muito grande de mentores na internet que fala, descubra um produto campeão. Nós trabalhamos com... Eu sou mentor de marketplace, então eu ajudo pessoas dentro da jornada do marketplace que estão no zero absoluto, como era o teu caso, não tinha conta, não tinha feito nenhuma venda ainda, até pessoas que já faturam múltiplos 6 dígitos, né? Que são R$100 mil. É 6 dígitos mesmo? 6 dígitos. Às vezes a gente se perde, né? Qualquer coisa, nós pedimos a produção por ali. Qualquer coisa, pá. Múltiplos 6 dígitos. Por quê? Porque hoje eu tenho a autoridade de faturar mais de R$1 milhão por mês. Então eu posso ensinar uma pessoa que está faturando 500, 900 mil reais, como ele sai dos 900 e chega no 1 milhão, porque é algo que eu faço. Qual que é o erro mais comum que eu vejo quando a pessoa está começando, Luiz? É querer saber qual que é o produto campeão que eu vou vender. Não é um produto campeão, irmão. A primeira coisa que você precisa entender, você falou do exemplo das escadas, né? Sim. É que vender no marketplace é comparado com uma grande escadaria. Você precisa subir um degrau de cada vez, irmão. É. E qual que é o principal fato, a principal coisa, principal atitude que o empreendedor que está começando no marketplace, não importa se o cara tem milhões ou se o cara não tem nenhum real para investir, a principal coisa que ele tem que investir é na criação de anúncios.
Por quê? Lei de Pareto. Ele vai criar 100 anúncios e ele vai ter 20 que vende. Outros 80 nunca vão vender. Cara, eu tenho dentro da minha estrutura hoje mais de 5 mil anúncios só na minha conta. E a gente tem 14 contas dentro do Mercado Livre e Shopee. Ou seja, se eu somar tudo, certamente eu vou ter aí mais de 30 mil anúncios hoje. Mais de 30 mil anúncios. 80% desses 30 mil anúncios nunca venderam nenhuma unidade. É forte. Agora, aqui vem... Cheguei a arrepiar agora. Se eu não tivesse cadastrado os 30 mil e não tivesse encontrado os 80% que nunca vendeu, eu também não teria encontrado os 20% que vende todo dia. Todo dia. Exato. Show. Aí é forte. Doideira? Forte. Então, irmão, conselho pra você que tá no começo. Desenvolva uma rotina de criação de anúncios todos os dias. Sim. Rodrigo, eu não tenho produto. Faz igual você fez. Você foi no importador, não foi? Sim, Pra comprar sim. teu primeiro produto? Vai lá no importador. Não precisa de você comprar o produto. Cataloga. Catálogo. É, cataloga. Você Cataloga. vai catalogar os Entendi. produtos que esse camarada tem. Isso. E aí você vai começar a cadastrar esses produtos e colocar no prazo de entrega, tipo, 2 dias depois da venda ou 1 dia depois da venda. Sim. Por quê? Porque você vai trabalhar com o estoque do teu importador. Às vezes o cara tem 10 milhões de reais de estoque na empresa dele. Você vai trabalhar com o só vai e busca. estoque dele, vendeu, você vai lá e busca. É. Passa teu cartãozinho de crédito, tem 30 dias para poder pagar o produto, manda no Mercado Livre. Com quantos dias depois o que entrega que o dinheiro fica disponível na conta? 7 dias. 7 dias depois que o cliente depois recebe. que o cliente Vamos recebe. imaginar que tenha 7 dias entre o prazo da venda e o prazo do produto logisticamente chegar até o cliente, que é você comprar, embalar, despachar, viajar, chegar nele. 7 de entrega, mais 7 de prazo do Mercado Livre. Com 14 dias você recebeu o produto e tem 30 para pagar no teu cartão de crédito. Ainda pode parcelar a fatura lá no futuro. Então dá para fazer muita coisa mesmo que você não tenha acesso a recurso. O que você precisa é ter essa mentalidade. Qual que é o problema? As pessoas vão lá, começam a fazer anúncio e falam, eu fiz 5 anúncios já e não vendi nada ainda. Nada. Não, esquece. Irmão, tá errado. É a mesma coisa de você sair pra rua e falar assim, eu vou abordar 5 pessoas. Se ninguém comprar, eu vou embora pra casa. E não tem como. Porque o que a gente falou sobre a internet entre sinaleiros, avenidas e tudo mais, é como se cada anúncio é uma pessoa. É um vendedor que você tem. Cada anúncio criado, ele é um vendedor da sua loja. Por quê? Esse cara ele pode fazer uma venda no mês ou ele pode bater o recorde de ser o vendedor do mês. Então, o anúncio ele deve ser comparado ao seu melhor funcionário. Porque é ele que entrega. É você que monta, mas ele é a exposição. Ele é o funcionário que você vai treiná-lo para vender ou não. Porque se você faz um anúncio básico, ele vai vender o básico. Agora, se você capricha num anúncio... Cara, isso é forte, hein? Isso é poderoso. Ô, Luiz, faz uma pergunta pra nós aí agora, tio. Vai, vamos ver aí. Faz uma pergunta pro Willi, fala assim, ó, eu quero começar a vender agora, pensa numa pergunta de um iniciante no marketplace e faz essa pergunta pro Willi ou pra mim aí, fica à vontade, lindão. Vamos ver, vamos formular aqui. Eu Vamos acho que que qual que é o maior cuidado que é necessário ter um iniciante quando ele começa a faturar bem? Boa pergunta! O moleque é ninja. Ó, já tá convocado no próximo podcast, você vai ser meu co-hoster. Ele já bateu lá na frente. Cara, o negócio só funciona se ele tiver reinvestimento, né? Esse é um detalhe que o Mais Rodrigo veio comentando aqui. O negócio, ele dá certo, você tem que ter o produto campeão. Ter o produto campeão, né? Você encontrar o seu produto vai ser massa. Você escalar esse produto vai continuar sendo massa, mas reinvestir no seu negócio é fundamental. Por quê? Às vezes, qual que é o primeiro passo? De repente, você achou o produto, escalou, 30 mil no final do mês. Eu tenho 30 mil reais. Não, o seu negócio tem 30 mil. Onde desse negócio ele vai precisar de ser reinvestido uma parcela, outra parcela vai para buscar novos produtos, para fazer testes. Realmente tem teste. O problema é um cara igual eu comprou um pallet para fazer teste. Sim. Um pallet de produto. Sim. Mas, então você tem que reinvestir esse Muito mais capital. sorte do que responsabilidade, Você né, tá Will? maluco. O cara é aventureiro. Deu certo. Mas, tipo assim, é um risco. Então, precisa de separar o que é do Luiz, o que é empresarial. O que é investimento, o que vai ser reinvestido na empresa,
Agora, a partir desse daqui, o que eu vou tirar realmente para o viver? Porque tem que ter esse investimento. Então, para resumir a pergunta, cuidar do capital e cuidar do que vai ser reinvestido e sempre lembrar, se tem 30, os 30 não é do Luiz, os 30 é da empresa que ela vai ser Ó, reinvestida. dica de ouro complementar a do Willi, tá? Vive com o mínimo que você puder. É. Até que o seu negócio se torne tão grande ao ponto de ser impossível você reinvestir. Exatamente. Aí você prosperou, meu irmão. É. Aí você prosperou absurdamente, entendeu? Qual que é o problema aqui, ó, voltando ali no ponto do produto campeão? Qual que é o problema de eu ter 2, 3 produtos campeão? Eu tenho 3 produtos campeão, só 3 produtos na minha conta que vende todo dia. E o cara fala, nossa, isso aqui é lindo, eu não preciso de ficar Preocupar mais. produzindo anúncio e só mandar pro full e vai vender. Meu irmão, o problema disso é que se um desses produtos teve problema de quebra de cadeia de fornecimento, 1/3 do teu faturamento foi embora Acabou. do dia pra noite. Exatamente. O pior, tem gente que ensina na internet que você tem que ter só um produto. Porque um produto campeão vai te fazer não sei quantos milhões de reais por mês. Você não precisa trabalhar mais, porque a própria empresa fornecedora vai embalar e etiquetar os produtos pra você e já vai mandar direto lá pro full. Você não precisa nem pôr a mão. Olha que maravilha. Hã? Aí ficou Aí é lindo, né? loucura, parceiro. Aí tá Qual que é o assim. problema desse tipo de estratégia, irmão? E tá tudo bem se você que tá nos assistindo começou com esse tipo de estratégia. Qual que é o problema? É que você está... O seu negócio, você não tem um negócio, você tem um produto. É. E se acontecer qualquer tipo de problema com o teu produto, o teu negócio foi embora Acabou junto o com ele. negócio. Hoje nós temos dentro do... O Willi tá fazendo essa parte, né, Willi, de mudança do nosso sistema. Quantos SKU nós temos dentro da loja somados kits e produtos simples? Para quem não sabe, SKU é um código único que identifica um produto Nós específico. temos 2115, né? Ó a riqueza de detalhe, porque a gente mexe com números. Isso. 2115 SKU, ou seja, para o meu negócio entrar em colapso, precisa parar de vender 2.115 produtos. Entendeu? Então a gente tem ali dentro da estrutura de Pareto ainda, falando, eu tenho 20% dos produtos que vendem, Sim. Isso. 20% dos produtos que vendem, eles vendem mais. E 80% vende menos, mas vende. Venda é venda. E aí eu tenho lá dentro da mesma estrutura de Pareto, os 20% de produtos que vendem e 80% que nem vendem. Entendeu? Sim. Dentro da nossa estrutura. Para encontrar os que vendem, eu tenho que passar obrigatoriamente. Para encontrar 2 produtos que vendem, obrigatoriamente eu vou ter que passar por 10 produtos. Sim. 8 não vendem, 2 vendem. Né? Essa E a gente tem o produto gancho também, né? Dentro disso. E precisam construir mais ainda, né, irmão? Eu tava olhando hoje, essa nova regra do Mercado Livre aí de ticket menor para brigar com a Shopee, a gente vai precisar de ter produtinho ali de 3, 4 reais de custo para vender a 10. Não ganha nada, irmão. Giro. Não ganha um centavo, Giro. Luiz, mas é só para dar quantidade de vendas para mim atingir as medalhas de Platinum. Sim. É muito doido. Eu acho que uma ideia interessante dessa questão de ter vários produtos é o que você falou, assim, mesmo que a pessoa tenha um capital de investimento inicial, por exemplo, se eu fazer essa questão do catálogo no fornecedor. Então, por exemplo, eu acho que é uma dúvida, né? Já vamos entrar com uma dúvida. Eu chegar lá no meu fornecedor, selecionar 100 produtos, por exemplo, mesmo que eu não vá comprar, e já pôr em anúncio. Porque aí, por exemplo, eu já vou conseguir ver o que vai vender mais ali, eu já vou fazer mais vendas, e aí já partir de selecionar os produtos que eu mais vendi, entendeu? Mesmo não tendo investido ali, de ter o produto nas mãos, né? Tá lá no meu fornecedor, mas se, por exemplo, eu coloquei 100 produtos e estourou 10, eu já chegar no fornecedor já selecionado para... Isso é muito mais assertivo, né, cara? Sim, Até para que, exatamente. se eventualmente você consiga um sócio investidor para aportar recursos no teu negócio e ganhar Sim. junto com você uma parcela do lucro, você já vai saber o que você precisa comprar. Exato. Né? Se você buscar um recurso externo, por exemplo, o banco, o Mercado Livre tem um banco que é o Mercado Pago. Se você começar a vender de forma recorrente, o próprio Mercado Pago ele vai te oferecer recurso para você poder fomentar o teu negócio, Sim. combustível para fazer crescer. Cara, se você já sabe quais são os 20% dos produtos que você mais vende, é óbvio, é inteligente você investir nele. O que a gente está tratando aqui realmente o que é pouco inteligente é eu depender de alguns produtos que vendem muito e manter o deixar negócio em cima dessa estrutura apenas, né? É isso Deixar mesmo. em cima dessa esteira. É isso mesmo. Cara, Tá. você acha que hoje a maioria das pessoas, elas
estão vivendo em uma situação de pobreza, e lembrando sempre, a pobreza não é a falta do dinheiro, né? A pobreza é a improdutividade. Sim. Você acha que a maioria das pessoas hoje vive uma situação de pobreza por falta de oportunidade ou por falta de atitude? Eu acho que... Nossa, agora você pegou Forte bem. isso, né? Porque Forte demais, a primeira... cara. Cara, eu sou empreendedorzão, né? Demais. Então, tipo, eu que faço o negócio acontecer. Minha primeira resposta é assim, falta de atitude. Você Mas aí bateu você do vai lado. olhar... Você vai olhar e você fala, cara, peraí, eu não posso ser tão irresponsável assim. Eu acho que é muita falta de atitude, cara. Porque, assim, oportunidade, a pessoa não pode... estando em necessidade ou não, ela queria uma mudança partindo dela, na vida dela, não pode querer esperar uma oportunidade. Ela tem que ter atitude, entendeu? Eu gosto bastante de uma frase que, querendo ou não, acaba pegando muito na pessoa que vai começar a empreender. É uma frase que fala, nem pensa, só vai. E esse só vai não é a questão de, tipo, ir desvairadamente. Não é irresponsabilidade, Tem uma né? coisa entre só vai e planejamento. Você tem que planejar. Sim. Mas se você pensar muito, então, assim, você ter essa atitude de que parece doideira, mas começar com 10, 20 reais e que hoje já tem um giro muito maior. Sim. Entendeu? De eu chegar lá na loja da Santa Helena e já tá por semana reinvestindo 800, R$ 1.000 em paçoca, entendeu? Uhum. Porque eu acho que é muito a questão da atitude, da pessoa querer fazer a mudança, entendeu? Ela querer mudar. Parar de, às vezes, querer buscar oportunidade. Às vezes ela vai ter, sim, pode chegar, assim, para ela oportunidades boas, mas também, às vezes, até se ela tiver uma atitude partindo dela, vai ser melhor que aquela oportunidade que ela iria receber, entendeu? Eu acho que é muito disso. E vou citar um exemplo, né? Muitas vezes acontece quase toda semana, assim, praticamente toda hora acontece. De eu abordar a pessoa e ela falar, quer trabalhar comigo? É uma oportunidade. E aí eu falo pra ela, cara, obrigado, né? Eu gostei do seu segmento, mas se você me falar que eu vou receber o que eu tiro na rua, eu trabalho com você. Aí é peitudo, hein? Não, tipo, eu jogo na mão do cara, entendeu? Aí é corajoso. Pra eu não falar não. Porque, pô, eu vou descer um degrau, entendeu? Nossa. Por exemplo. Eu acho que é um Forte isso aí, negócio que maluco. me pega muito. Isso aí dá um corte. Cê tá Forte, doido. Isso aí. Não é, eu falo da forma mais educada pro Não, cliente, eu sei, entendeu? e eu entendi aqui que não é arrogância tua, é realmente Sim. o entendimento do valor, né, cara? A gente começou a falar sobre vendas com o Willi, e o Willi falou, tudo é venda. Irmão, quem trabalha de carteira assinada, mesmo que não venda um produto, tá vendendo a Tá hora. vendendo a hora. Então, exatamente. quanto vale a Tudo tua é hora? venda. Cara, a minha hora E o hoje eu não conhecimento posso nem dela. falar o valor aqui, porque é quase uma ofensa, entendeu? Nós não podemos falar nesse Exatamente. sentido. Mas, cara, você é muito corajoso ao dizer isso. Eu vejo hoje, Luiz, que muitas pessoas, elas estão condicionadas mentalmente por crenças que deixam elas limitadas. E aí, tipo assim, você vai falar pra pessoa, irmão, tem como você... O salário mínimo hoje é o quê? Eu olhei essa semana, R$1.621. R$1.621 na data que nós estamos produzindo esse episódio é o valor do salário mínimo. Cara, é dinheiro de trocado hoje, pra você que vende produto na rua. Sim, Tipo, dá pra fazer 4, 5 salário mínimo, assim, brincando. fácil. Coisa de E, criança. Às vezes é o que eu até postei esses dias, né? A pessoa fala, Luiz, mas você quer se achar diferente? Não. Não, mas você é diferente, irmão, Não, desculpa. sim, isso é, mas eu não querendo me enaltecer, porque Claro. é o que ele falou, né? Essa questão do ego é Sim, muito doido, porque sim. a pessoa tá começando. Olha o livro de Provérbios, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Exatamente. Malandro. Aí, lapado. Você viu? E aí a pessoa, às vezes, quando tá começando, é o negócio que o Flávio Augusto fala, tomar muito cuidado. Porque vão chegar Mano, você no vê o C. moleque, as referências dele, Flávio Augusto, Pablo Marçal, Rick Chester, é só Sim, loucura, exatamente. né? Não. E é Aí o engraçado. restante, a molecada tá tudo TikTok, E, E aí cara, o cara- você vê que, por exemplo, o pessoal joga... Eu admiro demais o Marçal. O pessoal julga muito. Se pegar 90% das coisas que ele fala, é bíblico. É. É bíblico, literalmente. Aí eu já tive no método IP, eu posso te falar, cara, ali existe uma frequência que é muito mais do que dinheiro e negócio. Sim. É muito mais do que isso. Exatamente. Luizão, quanto que dá pra uma pessoa hoje que tá em casa falar, mano, vou começar, vou pegar esse negócio desse livro aí, vou pôr R$10 pra começar a dobrar. Quanto dá pra Cara, fazer num mês? Num mês bem trabalhado no sinaleiro, trabalhando ali de segunda a sábado, folgando domingão, pra não falar que virou workaholic, que virou loucão do trampo. Segunda a sábado, 8 horinhas. 8 horas que é pra CLT.
Ó, Horário que a maioria faz. Quanto dá pra fazer num mês? vamos pôr o produto que eu vendo aí com uma margem de R$16 de lucro. Se o cara, sim, é um produto que ele pode começar no baixo, nos 50, 10, 50 reais. Meu, se ele quiser entender o mínimo de vendas, se ele entender o mínimo de vendas, ele quer a questão de não ter vergonha na hora de abordar, entendeu? Se ele vender 10 kits por dia e supondo de segunda a sexta, que aí ele pode usar o sábado para repor e o domingo para descansar, e 10 kits, 50 vezes 4 semanas, 200 kits, com lucro de R$16, ele já faz aí R$3.200 no mês de lucro. 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, diferenciando. E ali, por exemplo, 10 kits, né? Se o cara tiver a força de vontade ali, às vezes até num dia fraco, vamos pôr 3, 4 horas, que é metade do que ele faria num CLT, ele pode vender e fazer o dobro, entendeu? Então ele vai otimizar o tempo dele e aumentar o lucro. Quer dizer, fazer o dobro ali, nós estamos falando de 3.200, 6.400. Você acha que o cara faz 6.400 por mês líquido vendendo na rua? Dá pra Aí fazer. Sim, entendeu? Quer Dá dizer, pra dá fazer. pra fazer, Claro, claro. Mas, por É exemplo, muito se ele factível. pegar em 4 horas e ele vender 10 kits, em 8 horas que ele trabalharia no CLT, ele pode jogar nas ruas, dobrar e fazer os 6.400. Pois é, aí você imagina, você que tá aí em casa e que tá dando desculpa falando que não tem como fazer. Você faz dessa forma, você começa a guardar uma parte desse capital, você tá vivendo sem nada. Vai começar a empreender e fazer 6 pau por mês. Você usa 2 pra você viver, os outros 4 você guarda. Dentro de 10 meses, você tem 40 pau. 40. Aí você pode Pra começar a levantar. vender o que você quiser na internet Uhum. e chegar no milhão. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Galera, ó, E- chegamos ali a quase uma hora. Fala, Luizão, pode ficar à Só vontade. um ponto que eu ia até citar antes, do Flávio Augusto, né? Ele fala que muita gente fala que, venda é dom, não é técnica. Não é. Isso aí é Muita certeza. gente, porque minha família também, meus pais chegam a empreender, né? E aí Uhum. minha mãe, né? Minha família, e a pessoa fala, que você puxou da sua mãe. Também é questão da vergonha, mas 99% da minha parte de vendas é técnica. É até eu saber o jeito que eu vou falar com o cliente, uma palavra ali que eu vou usar que vai transformar a venda. Total, e é mano. isso aí, é É tão técnica. técnica que só o sorriso, você chegar assim, ó, Exatamente. chegar assim já muda o Exatamente, a resultado. vestimenta, né? Porque Total. o farol, tem muita gente que fala, o mesmo farol que às vezes vai ter um cara ali querendo crescer na vida, infelizmente vai ter ali alguém querendo pedir esmola ou pra até usar roubar. droga. Exatamente. E tal. É. Então você tem que se destacar ali. Então eu não consigo sair pra vender de short, chinelo e camisa regata. Boa. Eu polo e social, eu já saí pra vender de blazer, né? Porque Aí sim, hein? É o cara o- vendendo paçoca de blazer. Aí eu piro. porque é o diferencial, a primeira Total, impressão é que fica. total. Então o cara ali vai abrir o vidro, porque eu posso até ser simpático vendendo de short, só que o cara não vai me ouvir ele de vidro fechado. O brand do cara é forte. Então eu forte, chegar ali no forte. vidro do cara aí o cara vai olhar e falar, esse menino aí não vai me roubar, esse menino aí me passou segurança. Então ele já abre o vidro. De blazer tem que tomar até cuidado, porque tem uns caras lá, né? Tipo em Brasília lá, que de blazer é o maior perigo. Isso aí. Meu irmão, obrigado. Muito obrigado, Rodrigão. Uma hora de podcast Show passou demais, voando, tá amor. vendo? Nossa, foi top Passou demais. voando. Que Jesus continue abençoando a sua vida, Amém, os seus glória a negócios, né? A gente tem algumas coisas pra fazer junto. Eu quero você caminhando comigo. Sim, Fala sim. com a galera aí, deixa sua última mensagem e deixa tuas redes sociais pra quem quiser te seguir, te acompanhar, Pode o teu deixar. trabalho aí. Quero agradecer aí, né, a oportunidade do Rodrigo, do William, né, de ter dado esse tempo de bate-papo, né. Quero também, para você como a gente citou aqui, que pensa em começar, senta, o GPT mesmo faz isso, vê aí quanto que é uma caixa de paçoca, um saquinho, e começa, põe no grupo da família, se não te apoiarem, sai na rua, em 2 horas que você passar em qualquer loja, a galera vai querer. E eu acho que o começar é importante, né? E aí, quem quiser seguir lá no Instagram também, eu tenho o meu Instagram mais aberto, que eu posto a minha rotina de empreendedorismo, é Luiz Garcia 22 _. E o Instagram da página de doces também, que é o Rota do Açúcar _, né? Rota Do Açúcar. do Açúcar. Rota do Açúcar. Muito bom. Top. Porque foi Gravem esse nome, grandes coisas estão por vir. Amém. É verdade. Porque Gravem esse nome. até com a nossa ideia, né? É uma rota que eu vou fazer ali, ou que a pessoa vai passar, e a marca que eu vou deixar, que é o açúcar, né? Quer dizer, ali de primeira mão, além de evangelizar ali também, mas Muito bom.
É isso aí, eu acho que o evangelizar acho que não é nem o foco, porque é uma obrigação, né? Sim, Então, o açúcar ali que você vai deixar ali de primeira mão. muito E bom. é isso aí, muito Obrigado, obrigado meu mais uma irmão. vez. Willy, sua mensagem final pra galera aí, se quiser falar alguma coisa, mandar um beijo pra Xuxa e Um beijo. sua rede Vai, social, se você quiser compartilhar, vai meu irmão. pra esposa, né? A esposa tá. O cara tem que ter Ah, sabedoria. Seja um homem sábio. ó, eu sou padrinho de casamento do Willy e da Camila. Camila, tô cuidando bem aqui, viu? Estamos te Te esperando, amo, estamos te bebê. esperando. É bom, primeiro, agradecer também você Tamo junto. pelo convite, agradecer o Luiz aqui pela a troca de experiências, né? A gente passa a ter um olhar dinâmico e falar para a galera que quer empreender. Galera, tem oportunidade. Muita gente falando que o mercado está saturado. Entenda, são curvas, né? Nós falamos aqui de desafios. Teve pessoas que desistiram. Muitas. Então, nós estamos aqui, nós estamos empreendendo, nós estamos trazendo isso para você. Aproveite esse gargalo. Dá para começar com o que você tem. Às vezes, tá esperando um ato, uma oportunidade gigantesca para fazer o diferencial, mas com o que você tem dá para entrar. E segue a gente, comenta, compartilha. Quais são as dúvidas? Por que você ainda não começou? O que te trava hoje? Qual que é a sua trava? Traga para a gente vai ter o maior prazer em poder sanar essas dúvidas, trazer para você e a melhor forma, né? E a gente poder agregar aí com vocês, te ajudar a crescer e tem muito conteúdo chegando. É isso aí. O começo. É só o começo. Para você que está nos acompanhando, não se esqueça, como o Willy falou, compartilhe esse conteúdo, mas não compartilhe com qualquer pessoa. Isso. Compartilhe com aquela pessoa com quem você pensa em construir algo junto. Se você é casado, compartilhe com o teu cônjuge. Se você pensa em construir uma sociedade, compartilhe com o teu sócio. Se você já tem uma sociedade, compartilhe esse conteúdo com o teu sócio. Gente boa atrai gente boa, conteúdo bom chama gente empreendedora para poder caminhar junto. Top. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, meninos. Amém. Muito obrigado por topar esse desafio, né? Que Deus continue nos abençoando. Vamos concluir com uma oração? Vamos. Luiz, ora por nós, irmão. Oh, claro, glória a Deus, vamos lá. Vamos lá. Amém, Pai, aqui nesse tempo de mesa aqui, de Sim, conhecimento. Quero agradecer ao Senhor aqui, Deus, por essa oportunidade. Que as pessoas que estejam assistindo de suas casas, Sim, Pai. de onde estiverem, possam, né, se sentir tocadas, Deus. Amém. Que elas possam mudar a mentalidade ou buscar mais, né, aprimorar o conhecimento com base no que a gente falou aqui. E principalmente, Deus, se aproximar mais da sua presença Sim, Pai. sempre, Pai. Que todos aí que estejam ouvindo possa ter aí um tempo abençoado, né, que tenha total segurança, que seja quebrada toda a insegurança, caia por terra todo o Sim, medo, e que o Senhor possa continuar abençoando a todos nós aí, sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Esse foi mais um episódio do Santo Negócio Podcast. Show. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.